Começamos a gravar aí, pessoal. Bom, então, boa tarde, vou me apresentar de novo. Eu sou o Hernani, né? Analista aí da Projeta, aporte para vocês no sistema de compras e contratos. A gente vai iniciar o treinamento, então, referente à nova lei de licitações e contratos administrativos, aplicado ao sistema, tá bom? Então, são as modificações que foram realizadas no sistema para estar atendendo às exigências da lei. Aqui a gente vai falar um pouquinho da lei. Então, a Lei 14.133, ela foi editada com a finalidade de modernizar a antiga Lei de Licitações Públicas. Com essa edição da norma, passamos a contar com uma série de inovações relacionadas com o processo de licitação e as contratações públicas, né? Sendo assim, é de extrema importância que os servidores, né, vocês que trabalham nas entidades, conheçam os principais pontos relacionados à Lei 14.133, ok? Então, vocês que trabalham com o sistema, vocês que trabalham com as compras públicas, precisam ter conhecimento da Lei 14.133, ok? Nós, da Projeta, somos o suporte do sistema, nós não somos suportes da lei. Então, se vocês têm dúvidas em relação à lei, aí vocês têm que consultar ou a assessoria jurídica de vocês, controle interno, ou a consultoria de vocês, né? A gente não pode misturar as coisas. Nós somos do sistema. Se vocês têm dificuldade em trabalhar com o sistema, dificuldade em onde encontrar as situações no sistema, é conosco. Se vocês têm dúvida em relação a artigo, a lei, a como fazer o processo, qual o processo que eu faço, isso já é parte da lei, parte da obrigação da entidade saber disso, tá bom? As disposições preliminares e o âmbito da aplicação da lei, né? Então, a gente pode concluir que a regra é a realização de licitação, né? Então, a lei ela abrange mais a licitação, ou seja, toda a administração pública de todas as esferas de governo, né? Sendo ela Estado, distrito, município, fundos, elas precisam realizar a licitação, ressalvadas algumas exceções, né? Que fazem as compras diretas. Então, né, a aplicação da lei é para estar executando aí as compras públicas. Então, o campo de aplicação da nova lei da licitação, então, ela é da seguinte forma, né? Devem observar as disposições da lei 14.133. Quem são que tem que observar isso? São as administrações diretas, autarquias, fundacional de todos os entes, né? Os órgãos de poderes legislativo e judiciários, os fundos especiais e demais entidades controladas direta e indiretamente pela administração pública, né? Então, que é o caso de todas essas entidades que estão participando do treinamento. Então, a gente está dentro desse campo aqui, né, que tem que observar a Lei 14.133. A nova lei de licitação, ela é aplicada em quais casos? Né? Ela é aplicada para alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, né, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso público, prestação de serviço, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Então, resumindo, gente, tudo que é pago pela administração pública, tudo que é comprado ou contratado, ele tem que estar baseado na lei de licitações. Ela tem que estar na lei 14.133, tá? Então,
Para isso, a gente precisa fazer o processo administrativo, né? A gente precisa realizar a contratação e a gente precisa realizar os empenhos e pagamentos. Então, tudo é vinculado, sistema de compras com sistema de contratos, com sistema de contabilidade, com o sistema de almoxerifado, sistema de patrimônio, tudo é vinculado, tá? Então, para que eu realize um pagamento de uma contratação, de uma compra, eu preciso estar realizando no sistema de compras, ok? Então, tudo que é pago pela administração pública, ela tem que estar baseada em cima da lei de licitações, ok? Não podemos confundir, tá, os critérios de julgamento com as modalidades de licitação. Então, quais são as modalidades de licitações regidas pela lei? É o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, né? Então, lá no sistema, eu tenho lá o tipo, licitação. Então, qual é a modalidade dessa minha licitação? Ela é o pregão, ela é a concorrência, ela é o concurso, ela é leilão ou ela é diálogo competitivo, tá? Para essas modalidades, eu tenho os critérios de julgamento. Então, o meu critério de julgamento é menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico, tá? Então, eu coloquei lá, licitação, escolhi a minha modalidade, pregão. Então, qual é o meu critério de julgamento? Tá bom? Então, menor preço por item, menor preço global, é maior desconto. Então, eu tenho a modalidade e eu tenho o critério de julgamento. Tá bom? Então, tem que entender a diferença das duas situações. Inexigibilidade de licitação. São casos de inexigibilidade, são situações em que não há viabilidade jurídica para a competição, né? Não restando alternativa para a administração que não seja contratação direta, ok? Então, a inexigibilidade de licitação é quando eu tenho apenas um fornecedor que me forneça aquele produto. Ele é único, ninguém mais consegue me fornecer aquilo, ninguém mais consegue me prestar aquele serviço. Então, isso sim é um caso de inexigibilidade, ok? Se eu tenho um outro fornecedor que consiga fazer a mesma coisa, né? Então, ela já não é um caso de inexigibilidade, ok? Então, e para isso, a gente tem a questão da dispensa de licitação, e aí ela entra com um valor limite, né? Então, para obras e serviços de engenharia, a licitação ela chega até 100 mil, né? Então, se eu fizer uma obra de 90 mil, referente a um determinado coisa, ela vai poder ser uma dispensa, ok? Uma compra ou serviço, ela é 50 mil. Então, o que acontece? A gente, no início do governo, no início do ano, no início do exercício, a gente já tem que ter uma previsão daquilo tudo que a gente vai gastar durante o ano. Por quê? Se eu tenho uma estimativa de que eu vou gastar com material de escritório, por exemplo, mais de 50 mil ao ano, eu já faço uma licitação no início do ano para atender aquele ano todo, ok? Eu posso fazer uma dispensa por 10 mil? Posso, mas eu vou fazer 10, 10, 10, 10, 10. Na sexta vez que eu for fazer 10, já vai ultrapassar esse limite. Então, aí eu preciso fazer uma licitação. E fazer uma licitação no final do ano é muito pior do que você fazer uma licitação no início do ano, ok? Então, isso daí também vai muito da dinâmica de trabalho da entidade, ok? Então, temos que também observar essa situação, ok? O limite dispensável é por exercício, tá? Não é por compra. Então, eu não posso fazer seis dispensas de 10 mil.
porque aí eu ultrapasso os 50 mil, ok? Então, gente, são os pontos fundamentais que a gente precisa observar na lei, tá? A Lei 14.133, ela está disponível aí no site lá, na página lá do governo, todo mundo aí que trabalha, né, com ela, tem que dar uma estudada aí e ter ela, como se diz, na ponta da língua, né, para que não ocorra nenhum prejuízo ao ente, né, a federação aí do município, a fundação, ok? Em relação à lei, há alguma dúvida, há alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Acredito que não, né? Acho que ninguém colocou no chat aí nenhuma mensagem, então nós vamos prosseguir aí para o segundo bloco, tá bom? Agora a gente vai falar das adequações, tá? Que surgiram no sistema, do sistema de compras e do sistema de contratos para estar atendendo a lei, ok? Eu vou falar através dos slides e vou tentar mostrar para vocês no sistema. Talvez fique meio vai lá e vem cá, ok? Então, as adequações, gente, feitas pela Beta, tá? Ela foi nos seguintes pontos, tá? Foi nos fundamentos legais. Então, a Beta, ela inseriu todos os artigos, incisos da lei 14.133, referente a comissões de licitação, também foi alterado aí, as modalidades de licitações, dentro do processo administrativo, também tiveram algumas modificações, atas de registro de preço, nos tipos de instrumento de contratos, tá? Nos contratos, também, em alterações contratuais, em alguns relatórios, já tivemos as modificações, e também a integração com o PNCP, né, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Tá? Então, essas foram as adequações aí que o sistema, que a Beta realizou dentro dos dois sistemas. Bom, no Fundamentos Legais, né, foi incluídos os novos amparos para atender a Lei 14.133, contendo as opções de desativar e ativar o registro. Tá? Então, os fundamentos legais, gente, os artigos, os incisos, elas só são liberadas, incluídas no sistema, através da Beta, né? Então, é um corpo jurídico que existe dentro da Beta que faz esse monitoramento dos artigos da lei, tá? Então, eu, Hernani, como representante, né, da revenda, vocês, usuários do sistema, não conseguem incluir nenhum fundamento legal dentro do sistema. Por quê? Se a gente abre para que todos cadastram, você imagina a quantidade de lei e artigo que vai aparecer no sistema, que às vezes nem pertencem ao compras, né? Então, por isso que é somente a Beta que coloca esses fundamentos legais. Então, não encontrou o fundamento legal ali, confere se aquele fundamento legal é realmente referente a licitações, a compras, tá? Então, aqui a gente tem administrando, cadastros auxiliares, fundamentos legais, tá? Então, a gente pode vir aqui no sistema de compras, administrando, cadastros auxiliares, fundamentos legais. Então, aqui a gente tem todos os fundamentos legais cadastrados dentro do sistema, tá? Se a gente buscar aqui pela 14.133, ela vai trazer aqui todos os artigos que são referentes à lei. Então, nós temos aqui, por exemplo, 136 fundamentos legais registrados. Então, nós temos os artigos aqui, tá? Artigo 6, 17, 23,
né, o 32, 74, 75, tá? 76, todos eles cadastrados pela Beta, tá? Então, você pode reparar que a gente não consegue cadastrar nenhum fundamento legal. O que eu consigo fazer é ativar e desativar esse registro, tá? Isso é o quê? Ah, eu não mexo com esse artigo, ele sempre me confunde porque eu coloco ele. Eu venho cá e desativo, lá na minha contratação ele não vai aparecer para mim poder estar escolhendo ele, tá? Mas essa parte, gente, não é nem legal mexer, tá? Mas aqui é só mostrando mesmo que houve as alterações aí no sistema que foram incluídas essas leis dentro do sistema, ok? Comissões de licitação. Foi incluído, né, o tipo comissão de contratação para atender o artigo 6º, inciso L da lei, né, e foi incluída também a atribuição agente de contratação, também para atender ao artigo 6º. Então, aqui, em administrando, comissões de licitação, né? Se eu vim aqui em mais comissão, eu tenho o tipo, então eu tenho a comissão de contratação, ela foi incluída no sistema também, tá? E aqui, quando eu adiciono o membro dessa minha comissão, eu tenho também agora o agente de contratação, tá? Então, né, tem o pregoeiro, leiloeiro, membro, secretário, eu tenho também o agente de contratação. Tá? Então, isso é para cadastrar a comissão de licitações. Modalidades de licitação. Então, além das que já existiam no sistema, né, foi disponibilizada as modalidades abaixo para atender ao artigo 28, né, da nova lei e também o PNCP. Então, foi incluído, né, as modalidades diálogo competitivo, dispensa eletrônica e concorrência eletrônica, tá? Então, caso for realizar uma licitação, nós temos essas 3 modalidades também dentro do sistema. No processo administrativo, o que foi alterado, incluído, né? Então, foi criado no cadastro principal, né, os campos de orçamento sigiloso, categoria do processo e produto manufaturado nacional, né? Isso também para atender ao layout do PNCP, que está dentro da Lei 14.133. Então, aqui nós temos o orçamento sigiloso, a categoria do processo e o produto manufaturado. Então, nós vamos vir aqui no processo administrativo, tá? Em editar, né, que é o cadastro principal, nós temos aqui, então, o campo orçamento sigiloso. Hernani, eu acho que ficou mudo seu microfone. O áudio. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Ah, tá, beleza. Bom, não sei aonde que parou, né? Então, aqui a gente tem em editar, né, o orçamento sigiloso, ok? Que foi incluído. A categoria do processo, tá? Aqui embaixo também é para atender, né, o PNCP. Então, foi criado também essa aba aqui para preencher, tá? Então, a questão aqui de informática, mão de obra, serviços, né? Isso também tem que preencher.
Gente, caso não preencha essa categoria de processo no compras, tá? Ele é obrigatório lá no contratos. Então, quando você for enviar no contratos o PNCP, ele vai dar erro, né? Então, aqui, ó, em contratos, no cadastro do contrato, eu tenho também esse campo. Se eu preencho ele lá no compras, ele já vem automático preenchido para o contratos. Caso eu não preencha, ele vai me pedir para estar preenchendo quando eu for enviar para o PNCP. Ele vai dar um erro, né? E aí eu preciso preencher esse campo. Então, aqui, ó, na aba de informações complementares, eu tenho a categoria do processo, tá? Então, eu preciso preencher no compras. Não preenchi no compras, ele não vem automático preenchido. Então, aí eu preciso preencher dentro do contrato, tá? Se eu preencho no compras, ele já vem para o contrato. Produto manufaturado nacional, né? Então, aqui em itens, né, do sistema aqui de compras no processo, em itens, tá? Eu tenho aqui produto manufaturado nacional, ok? Então, também eu posso estar selecionando. Forma de contratação. As formas de contratação foram incluídas, né, aí na questão das modalidades para estar realizando o processo. Então, no fundamento que cita a modalidade pregão, né, foi adicionado o campo modo de disputa, aberto ou conjunto, tá? Então, quando eu escolher lá na minha modalidade pregão, ele vai habilitar esse modo de disputa. Assim também como concorrência, leilão e dispensa eletrônica, né? Então, ele habilita esse modo de disputa. Então, eu venho aqui no meu sistema de compras. Quando na forma de contratação eu escolho o pregão, acho que aqui tem que colocar também. Ficou mudo novamente, Hernani. Oi? Acho que ficou mudo novamente? Ou não? Acho que não. Agora não. Ok. Tá ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Então, o modo de disputa, ele habilita também para estar realizando aí, para estar selecionando, ok? Então, quando a gente seleciona a forma de contratação, ele vai habilitar para a gente, ok? Então, deixa eu voltar aqui, pregão presencial, artigo 28, por exemplo, ele vai abrir aqui para mim o modo de disputa. Então, eu tenho o modo de disputa aberto, conjunto, tá? Por exemplo, se a gente colocar aqui concorrência, né? Eu vou colocar o fundamento legal da concorrência. Ele vai habilitar para eu escolher o modo de disputa, aberto, conjunto ou fechado, tá? Então, a forma de contratação também foi incluído esse modo de disputa, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, contratação direta, o modo de disputa ele fica fechado, tá bom?
Na forma de contratação referente à dispensa e inexigibilidade, os artigos 74 e 75 também foram incluídos, né, como a gente já demonstrou lá na legislação, lá na lei. E a forma de contratação referente às modalidades convites e tomada de preço, elas foram extintas pela lei, né? Elas não podem mais ser utilizadas. Caso eu escolha essa modalidade, tá? Ah, por que vocês não tiraram, não inabilitaram? Porque ainda existe processos, né, anterior à obrigação da lei. Então, a gente não pode inabilitar a utilização da modalidade, porque senão não consegue dar andamento nos processos que eram desse tipo de modalidade, ok? Então, o que acontece? Se eu escolho aqui uma licitação como convite, o sistema ele vai me dar uma informação, né? Que conforme o artigo 28 da lei, a modalidade não é mais permitida como modalidade de licitação, tá? Então, sempre que aparecer, gente, alertas, vamos ler os alertas e entender o que ele está dizendo, né? Tá, então o meu processo ele é anterior, né? A coisa eu vou utilizar, beleza, o sistema ele vai permitir, tá? Mas quando ele já é escolhida essa modalidade, o sistema ele te dá um alerta te avisando que não é mais permitido, tá bom? Bom, referente às atas de registro de preço, o que foi alterado, né? Se tiver informando fundamento legal, né, a lei 14.133, para as modalidades de dispensa e inexigibilidade, o campo de registro de preço será habilitado. Para informar o processo, será registro de preço, tá bom? Conforme o artigo 82, o sistema de registro de preço poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação, para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade, né? Conforme o artigo 84, possibilidade de prorrogar a ata de registro de preço por até um ano, né? Então, eu tenho a minha ata de registro de preço de um ano, eu vou poder prorrogar ela por mais um ano. Caso coloque um novo vencimento, maior que um ano da data original, da data ele é apresentado, tá? Então, no sistema de compras, eu tenho as minhas atas de registro de preço cadastrada. Ela é de um ano, né? Então, eu vou fazer a prorrogação da minha ata. Então, eu vou vir através da ocorrências, que é aqui em outras opções, ocorrências, e vou realizar a prorrogação da minha ata, ok? Então, quando eu faço a prorrogação da minha ata, né, por mais um ano, ela vai alterar também, então, a data aqui. Ela vai dar um risco aqui em cima dessa data de vencimento e vai apresentar na frente aqui a nova data do vencimento, tá? Então, é tipo o contratos, né? O contratos, ele tem aqui a ata com o novo valor, a nova data. Então, na ata de registro de preço também eu posso estar realizando agora a prorrogação de mais um ano, tá bom? Tem alguma dúvida, gente, alguma questão em relação às modificações do sistema de compras? Ok, não temos nenhuma dúvida por enquanto. Então, vamos lá, vamos agora passar para o sistema de contratos, ok? Então, no sistema de contratos, a gente teve aí as modificações também, tá bom?
Então, no tipo de instrumentos, né, quando a gente faz lá a nossa contratação, né, a gente nem pode falar que a gente faz o contrato, a gente faz a contratação, foi incluído também os novos tipos de instrumentos, né? Então, para atender a nova lei e o PNCP também. Então, no sistema de contratos, ok? Aqui em editar, quando a gente está fazendo o contrato, né? A contratação, ela foi incluída esses novos tipos de instrumentos contratuais. Vou mostrar aqui na tela de instrumentos, que acho que vai ficar mais fácil. Então, aqui em administrando tipos de instrumentos, né, foi criada para atender a 14.133. Então, foi incluído, né, esses novos tipos de instrumento. Então, comodato, concessão, termo de adesão, termo de compromisso, né, sem termo formal que já existia, né, na Lei 8.866, então ela foi também referenciada à Lei 14.133. Ata de registro de preço, que também já havia, né, também foi vinculada à nova lei. E aqui o contrato, né, termo inicial, que é referente a 14.133. Então, antigamente, né, para fazer um contrato formal, colocava-se contrato, né? Contrato, e agora é contrato termo inicial, que é referente à Lei 14.133, ok? Então, referente à Lei 866, né, a gente utilizava o termo de contrato. Então, agora, a partir da 14.133, a gente vai começar a utilizar contrato termo inicial, tá bom? Em contratos, né, ali na edição do contrato, deixa eu colocar aqui para ir já abrindo de uma vez, foi incluído, né, os novos campos também para atender a nova lei e o PNCP, né, que é aquela parte até que eu mostrei lá que preenchendo no compras, ele já vem para o sistema de contratos. Então, em editar informações complementares, tá? Então, eu vou vir ali em editar. Aí eu vou ter as informações gerais, as informações complementares e os dados adicionais. Então, em informações complementares, eu vou precisar preencher, né, a categoria do processo, o número de parcelas e o valor da parcela, né, que são obrigatórios para preencher para o PNCP, e também prazo de entrega, condições de pagamento, né? Então, aqui, ó, informações complementares, eu tenho a categoria do processo, número de parcelas e valor de parcela. Isso precisa ser preenchido para que seja enviado ao PNCP, né? Se você colocar o mouse aqui em cima do ponto de interrogação, ele fala, ó, campo utilizado para envio do portal PNCP dos processos e nas contratações. Né? Essa informação poderá ser alterada a qualquer momento e é obrigatoriamente para o envio do PNCP. Então, todas essas três aqui é obrigatório o preenchimento para estar levando a informação para o PNCP. Não preenchi, fiz o envio, ele vai dar lá o alerta de erro e vai informar que está faltando preencher a categoria do processo, número de parcelas e etc. Tá bom?
Alterações contratuais, né? Então, foi incluído no sistema também os novos motivos de rescisão, né? Então, se agora vai fazer as rescisões de contratos, né, das contratações, tem as novas rescisões também, né? Então, aqui no sistema de contratos, eu vou vir aqui em alterações contratuais, né? Aqui na setinha para baixo do lado do aditivo, rescisão, né? Então, eu vou cadastrar a minha rescisão e aqui dentro do motivo eu vou ter quais são os motivos. Então, se eu buscar 14.133, ele vai trazer todos os motivos conforme a nova lei, né? Então, ele fala, ó, não cumprimento regular das normas, né? Qual que é a legislação? A lei 14.133, artigo 137, parágrafo 1º, né? Então, ele vem trazendo aqui todos os motivos de rescisões, tá bom? Então, ó, o artigo 138, então, foi incluído os novos motivos, tá bom? Quero procurar um motivo, eu posso vir aqui em administrando, cadastro auxiliares, motivos de rescisão, tá? Então, eu tenho todos os motivos cadastrados, posso buscar aqui pela 14.133. Na verdade, ele só vai buscar pela descrição do motivo, né? Então, mas aqui eu tenho aqui na frente, aqui, ó, a 14.133, os motivos referente ao artigo 137, 138, bom? Então, aqui é aquela telinha ali que eu mostrei para vocês, né, das leis, dos motivos da rescisão, né, e também como cadastrar lá dentro da rescisão o motivo, né? Vou buscar o motivo aqui para vocês. Então, referente às modificações do sistema de contratos, foram essas, ok? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? Então, vamos passar para frente. Relatórios, né? A Beta, ela já disponibilizou alguns relatórios, né? Claro que ela ainda está fazendo mais algumas modificações, mas os relatórios, eles já foram ajustados, né? Como o ofício de justificativa de dispensa, termo de homologação e adjudicação, aquele que é unificado, né? Quando a mesma pessoa, ela adjudica e homologa, você pode usar esse mesmo termo, mas a gente também tem os termos separados. Gente, lembrando que, caso tenha algum relatório que ainda menciona a Lei 866, manda para a gente lá, através do ticket, através dos chamados, né? Eu acho que minha internet caiu aqui. Estou voltando aqui a gravação. Não sei se vai parar a gravação. Parou, não. Então, a gente fazer essas alterações aí das leis, dos artigos, né, dentro daquele relatório. Então, também o parecer contábil, o parecer jurídico, a ata de sessão pública do pregão presencial, né, o unificado, também já foram modificados pela ABEL, tá? Bom, a nova lei, né, 14.133, também ela abrange a questão do PNCP. Então, a primeira versão lançada pela Beta foi em 9/8/2021. Bom, essa integração ela vem sofrendo constantes mudanças e aperfeiçoamentos para estar fazendo o envio. Ela precisa de uma configuração inicial no sistema de compras, né? Então, a gente faz a configuração inicial para ser enviado, é uma única vez que se faz essa configuração. Então, aquelas entidades que não realizaram ainda nenhum envio de compras para o PNCP,
precisa já começar, porque já está em atraso, ok? Lembrando, gente, que o conhecimento da lei é de responsabilidade dos servidores das entidades, tá? Não é o sistema que tem que informar, ó, mudou lá a lei, precisa agora você fazer isso, ó, precisa fazer aquilo. Não, tá? Isso é de conhecimento de vocês, tá? Então, a gente faz a primeira configuração e aí começa a enviar para o PNCP, né? O script de integração, então, fez o cadastro lá no sistema de compras lá, colocou todas as obrigações que precisa para ser enviado, gera-se o script de integração do aviso, né? Homologou o processo, envia-se, então, a remessa de resultados, né? Eu enviei errado, foi algum dado errado lá, eu preciso fazer exclusão. Então, também consegue gerar o script de exclusão, tá? Daquele primeiro envio, e aí depois fazer o envio corretamente com os dados, tá bom? Lembrando, gente, que isso é muito sério. Fez o envio, não fica modificando, porque se alguém printa a tela, né, guarda aquela tela e depois vocês modificam, isso dá uma dor de cabeça enorme. Então, sempre ter certeza daquilo que aquele processo está concluído corretamente, que aqueles valores estão completos, corretos, para fazer o envio, tá bom? Cuidado com esse negócio de enviar dados para o portal da transparência e para o portal nacional de compras públicas, porque é muito sério, tá? Alguém pegar uma informação e depois vocês modificarem essa informação, isso dá muita dor de cabeça. Tá? Aqui tem só um esquemazinho, né, do PNCP, né? Então, a gente tem que enviar primeiro o edital e a compra de aviso, né, que é esse primeiro campozinho aqui. Então, ele envia lá, né, quando é edital, licitação, aviso de contratação direta, dispensa com disputa, a ata que autoriza a contratação direta, o ato, né, que autoriza a contratação direta, a dispensa sem disputa, e a inexigibilidade. Então, primeira coisa que eu envio para o PNCP são essas 3 etapas, né? O edital, que é a licitação, o aviso da contratação direta, né, quando é uma disputa, é uma dispensa com disputa, e o ato que autoriza a contratação direta, quando é uma dispensa sem disputa e inexigibilidade, tá bom? Então, eu fiz o processo, coloquei o edital no sistema, eu já faço o envio para o PNCP, para o portal da transparência, tá? Realizei o meu processo, concluí o meu processo, está homologado, aí eu envio o resultado dos itens, né? Então, aí eu vou estar enviando o resultado ali, por quanto que foi realmente. Então, tipo licitação, né? Eu faço o edital com o preço estimativo. Quando eu envio o resultado, eu envio com aquele valor que realmente será comprado ou prestado o serviço, tá? Se for ata de registro de preço, a gente faz o envio também dessa ata para o portal. Se não for, a gente já faz o envio da contratação, tá bom? Tendo rescisão, aditivo daquele contrato, também ele tem que ser enviado através de termos de contrato, né? Então, lá quando a gente gera o script dele, né, eu tenho lá o assunto. Então, o assunto será edital, resultado, ata, contrato ou termo de contrato. Então, cuidado para não confundirem esses dois aqui, tá? Contrato, eu vou estar enviando o contrato que foi gerado. Termos de contrato é quando eu estou enviando a rescisão ou o aditivo, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês aqui, então, eu vou vir aqui em executando relatórios, script, tá? Eu vou aqui, eu posso buscar aqui, ó, PNCP, tá? Integração com PNCP. Posso selecionar aqui a estrelinha para que o meu relatório ele seja favorito. Então, meu script, né? Então, quando eu clicar em script favorito, ele já vai aparecer para mim, não preciso ficar buscando,
né? Encontrar mais fácil, mais rapidamente, integração com o PNCP. Então, tá aqui, ó, o assunto, né? Então, qual que é o assunto? É a compra, é a ata, é o termo de contrato, que é a questão dos aditivos e rescisões, o resultado e contratos, tá? Documentos. O que é documentos? Documentos, gente, é quando eu já enviei o meu processo, né, o meu contrato, e eu estou anexando um outro documento nele, né? Então, eu vou lá em textos e coloco um outro documento, um novo documento. Então, eu vou clicar aqui em documentos e vou colocar o número do meu processo, porque aí eu vou enviar apenas esse documento que ainda não foi como anexo, tá? Então, são esses os assuntos. Então, primeiro compras, depois o resultado, a ata de registro de preço, se não tiver o contrato, tendo rescisão e aditivo, termos de contrato, e documentos, caso eu anexe um documento, né, um PDF lá, após já ter enviado para o PNCP. Bom? Então, aqui é o esqueminha aí do PNCP. Acho que não temos perguntas ainda. Ainda não. Bom, alguns lembretes para vocês, pessoal. Em questão do recebimento, tá, das contratações. Toda contratação que é realizada, né, ela tem que ser gerada aquela solicitação de fornecimento que eu vou estar encaminhando para o meu fornecedor. Ó, o processo já foi feito, a contratação já foi cadastrada, então agora você pode prestar o serviço, agora você pode entregar o material, né? Então, essa solicitação de fornecimento, ela é emitida antes do serviço, antes do material ser entregue, né? Então, eu realizo o cadastro da minha solicitação de fornecimento, mando para o meu fornecedor. O fornecedor, ele prestou o serviço ou ele entregou o material, eu vou conferir ele com a nota fiscal, né? Então, eu vou conferir ele com a nota fiscal. Opa, passou. Tá tudo ok? Tá tudo certinho? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar o recebimento que aquele material, aquele serviço, ele foi entregue. Lembrando-se que esse recebimento no sistema de contratos, ele tem que ser a mesma data da liquidação no setor contábil. Então, tem que haver uma comunicação entre os dois setores e uma definição da data. Ó, a data que eu vou liquidar vai ser sempre a nota fiscal. Ó, eu vou liquidar o empenho sempre com a data do ateste, que foi entregue o material. Então, tem que ter essa comunicação para que o recebimento no sistema de contratos seja a mesma data da liquidação do empenho, ok? Então, eu tenho essa data que o contábil me informou, eu vou dar o recebimento da minha solicitação de fornecimento, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês no sistema o seguinte: eu tenho aqui o meu contrato, eu tenho a minha solicitação de fornecimento, tá? Então, deixa eu excluir esse daqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, a minha situação da minha solicitação, ela vai estar aqui em edição, autorizada, né? Ela vai estar sem estar como recebida. Então, o que eu preciso? Eu preciso vir aqui nesse recebimento, que é esse caminhãozinho de entrega, né? E colocar a data aqui. Essa data que eu vou preencher aqui, que é a mesma da liquidação. Por quê? Os sistemas, ele gera, o sistema contábil, ele gera um relatório que ele confronta com contratos. Então, o meu contrato com a contabilidade, ele tem que sempre andar em conjunto, tá? Então, o que eu tenho no meu contrato a ser executado tem que ser a mesma coisa que eu tenho no sistema contábil a ser liquidado, tá?
Então, essa data aqui, ela tem que ser a mesma da liquidação. Bom, o sistema também contábil, o sistema de contratos, gente, de compras, ele tem essa integração com as plataformas de licitação, tá? Então, tem a integração com o Compras Gov, com o portal de compras públicas, com o Licitanet e com a BLL, tá? São os sistemas que fazem integração para estar realizando lá os pregões dentro dessas plataformas, ok? Algumas entidades já realizaram, né, através do portal de compras públicas e do Licitanet também, né? Então, ele está trazendo as informações. Você exporta para a plataforma executar, né, o pregão lá, a dispensa eletrônica, e devolve, e aí ele vai te devolver o arquivo, né, ou via API, né, que ela só conclui, você faz a importação para dentro do sistema, né? Então, você exporta para depois importar com os dados, tá? Ô, Hernani, Oi? teve algumas perguntas agora aí da tela do sistema. Você vê ele agora? Tá, vamos ver aqui. Eu vou levar um... Pode ver a última parte aí que eu já selecionei elas. O sistema não faz integração com o Sigfis ou tem alguma previsão para fazer essa integração? No caso, seria entrada e saída das notas fiscais, juntamente com essas ordens de fornecimento? Isso foi Domitila que perguntou, foi a Anne? Foi a Anne, essa das notas fiscais. Foi na tela do sistema. Ah, tá. No caso, seria entrada e saída das notas fiscais, juntamente com essas ordens de fornecimento. Quando você cadastra ali a integração aqui, né, com a nota fiscal, deixa eu ver aqui, quer ver? Ela faz a integração com os sistemas. Você tem que colocar a data aqui, 16 de 2024. Né? Então, tem o meu item 15. No caso, seria entrada e saída das notas fiscais. Eu não entendi a pergunta. Ô, Hernani, mas acho que são duas perguntas diferentes aí, né? Se a Domitila quiser desmutar o áudio e fazer a pergunta para a gente entender melhor. Depois tem uma da Anne também, não sei se seria a mesma coisa, mas aparentemente não. Acho que eu me perdi aqui, peraí. Tá, a Domitila perguntou, o sistema não faz integração com o Sigfis ou tem alguma previsão para fazer essa integração? Quer explicar para a gente, Domitila, qual é a tua dúvida? Tá. E a Anne também comentou alguma coisa aqui na hora de gerar a solicitação, mas tem alguma coisa com o Sigfis, Anne? Tem alguma coisa a ver isso aí? Ou são duas perguntas diferentes? Se vocês puderem esclarecer, fica melhor para a gente. São diferentes, Júlio. É porque na hora que gera uma solicitação, ela fica lá pendente. Sim, quando você gera a solicitação, ela vai ficar pendente até você fazer o recebimento quando chegar a nota fiscal. E quando a nota chega para a contabilidade liquidar, teria que fazer essa integração com a ordem?
de fornecimento? Tá, então. O que acontece? A nota fiscal, quando ela chega, né, ela vai ser conferido, ela tem que passar pelo sistema de contratos, tá? Então, pelo responsável da conferência daquele material, né? Então, a nota fiscal, ela chegou, conferiu, aí precisa dar o recebimento no sistema, para dar baixa, tá? Vocês conseguem fazer também, quando é enviado o contrato, né? Aqui, eu vou fazer a interação desse contrato com a contabilidade para empenhar. Então, eu faço aqui o empenho, tá? Quando eu recebo a nota, eu vou fazer essa interação da liquidação também, certo? Só que quando eu coloco aqui para liquidar, o sistema de contratos, ele vai colocar uma data, mas essa data não significa que seja a mesma que a contabilidade vai fazer a liquidação. Lá na contabilidade, ela pode alterar essa data, né? Então, precisa que os dois setores de contabilidade e de contratos cheguem num determinado ponto com qual data realmente vai ser liquidado. Porque se a contabilidade fala, olha, eu vou sempre liquidar com a data do ateste, que foi recebido o material, a pessoa assinou e colocou a data, então você, quando recebe a nota, você já pode fazer o recebimento com essa data e fazer a interação com essa data. E aí a contabilidade vai fazer a liquidação, tá? Então, essa questão aí de nota fiscal chegar e ter essa interação aí tem que ser realmente sentado e conversado entre os dois setores, tá? Quanto à questão do SIGFIS, o sistema da Beta já faz o envio para o SIGFIS. Aí, se é na questão do SIGFIS de contratos, hoje a única possibilidade que é feita do SIGFIS na parte de contratos é através de CSV, não tem outra. Entendeu? Se tu quiser me explicar melhor essa questão aí, mas hoje o único acesso que a gente tem ciência é via CSV. A não ser que o tribunal liberou algum API, alguma coisa assim, que daí a gente não esteja sabendo, mas se vocês quiserem nos explicar, tá? Mas SIGFIS contábil está todo funcionando, e SIGFIS da parte de compras e contratos é através de CSV e limitadamente ainda, né? Atos jurídicos, que é os que a gente trata, imagino eu. Esses aí, na verdade, não depende da Beta ou de nenhum outro software, depende do tribunal. Hoje, o trabalho que o tribunal, vamos dizer assim, a funcionalidade que o tribunal nos disponibiliza é precário, é como se a gente chamasse isso de TXT, é a coisa mais arcaica que existe, mas é o que tem, né? Então, assim, a única questão é essa, tá? O dia que o tribunal liberar alguma coisa mais decente para a gente desenvolver, com certeza, todos os softwares de iniciativa privada vão aderir a esse formato, tá bom? Mas, por enquanto, a gente está aguardando o tribunal. Ok. Qualquer coisa, Anne e Domitila também, podem abrir aí um chat aí para colocar aí para a gente aí, tá verificando melhor, respondendo vocês também através aí do chat, tá bom? Mas eu acho que aí o Júlio conseguiu colocar para vocês. E até, Hernani, até estendendo essa questão aos outros participantes, né? Às vezes as pessoas não sabem que a gente tem essa ferramenta, mas no Rio de Janeiro existe o SIGFIS Atos Jurídicos, né? Que é o que envia licitação e contratos para o tribunal, e existe uma ferramenta que tem como a gente importar pelo menos as questões mais chatas, digamos assim, é a parte de participantes, itens e também as cotações, que seriam os valores que os participantes colocam nas propostas das licitações. Dispensa, elegibilidade. Então, assim, quem não estiver utilizando ainda esses CSVs, como a Domitila e a Anne já vem usando lá em Cambuci, pode estar entrando em contato com a gente através de chamados ou através do chat da Projeto. A gente pode estar orientando vocês, tá, a utilizar. Ajuda bastante, porque, pô, às vezes
processo licitatório aí com 100 itens, tem que ficar cadastrando esses participantes, né? 4, 5, 10 participantes, ou seja, 500, 700 itens digitados na mão lá no TCE. Essa importação a gente consegue fazer através de CSV, tá? Então, assim, já ajuda bastante. Só porque o tribunal, como eu falei, o tribunal limita bastante. Então, assim, ele não nos ajuda nessa questão. Não é uma coisa, assim, que a gente pode clicar no botão e importar e tá tudo certo, entendeu? É arquivinho básico, assim. Então, de vez em quando dá um probleminha e tal, mas a gente consegue ajudar vocês nisso aí. Ok. Então, vamos prosseguir aqui. Então, a integração aí também com os portais aí as plataformas de licitações, né? Então, aqui em compras, né? A gente tem também aqui os scripts com as integrações, ok? Então, nós temos aqui, deixa eu integrar. Então, nós temos aqui o Compras Gov, Portal Compras Públicas, o Licitanet e BLL, tá bom? Para estar executando aí. Bom, o manual de orientações cadastral dentro do sistema, tá? Ele vai ser disponibilizado para vocês, as pessoas que fizeram a inscrição, né para participar aí do treinamento, vão estar recebendo aí o manual, ok? O manual, ele vem colocando os passos a passos, né? Da solicitação de compras, da cotação de preço, como atender a solicitação, gerar o processo administrativo, com a forma de contratação, todas essas coisas dentro do processo administrativo, como cadastrar os atos finais, né? Como gerar a contratação e o envio também para o PNCP, bom? Então, esse manual, ele contempla todas essas etapas aí dentro do sistema de compras e contratos, ok? Alguém tem, a gente vai ser disponibilizado aí para vocês aí, a questão da pesquisa de satisfação, tá? Respondam, por favor, avaliem aí as perguntas aí da pesquisa aí, para a gente poder sempre estar melhorando, sempre estar aperfeiçoando com vocês aí, criando esse vínculo maior com os clientes, né? Então, não deixem de responder essa pesquisa de satisfação, por favor. Aqui a gente tem os contatos da Projeta, né? O WhatsApp, o telefone e também o Movidesk, que abre os tickets aí para a gente estar atendendo vocês. Lembrando, então, vai ser enviado para vocês o manual, tá? Com as orientações. Vai ser disponibilizado também os slides para vocês e também a gravação, tá? Essa gravação, gente, ela vai levar aí um tempinho, porque ela tem que ser editada, né? Tem que ser formatada aí, mas vai ser disponibilizado para todos os clientes aí, para todos os participantes, tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma... Tem mais uma pergunta aí, Fernando. A importação do Licitanet para a beta ainda não está completa. Qual o caminho para a resolução? Abre o chat lá para a gente, abre o ticket lá, para a gente estar avaliando, né? Aí é questão, porque cada questão, cada situação, a gente precisa avaliar aí o que é que está dando de errado aí, que ela não está vindo completo, tá bom? Peço aí a Fernanda aí para estar executando aí essa abertura aí do ticket aí para a gente, aí, tá? A gravação vai ser disponibilizada, sim, ok? Gente, eu queria então agradecer a vocês, caso tenham alguma dúvida, ficou alguma coisa pendente aí, entre em contato com a gente para a gente estar ajudando vocês. O que a gente precisa mais mesmo é estar realmente trabalhando no caminho certo, estar executando os processos corretamente, dentro da lei, né? E para melhorar aí cada dia mais, tá bom? Muito obrigado a presença de todos, estamos à disposição.